Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre fé e a lição de hoje é a lição de número 13 e o tema é Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Isso mesmo, em meio à realidade que nós vivemos, né, de uma sociedade extremamente materialista e extremamente distanciada das coisas de Deus, aonde as pessoas já não acreditam mais na eternidade, nem no sofrimento eterno, é importante nós alertarmos aos cristãos, especialmente na nossa classe, aos jovens, sobre uma realidade exarada na Bíblia, que é muito importante que nós reflitamos sobre ela, que é o sofrimento eterno. Lembrando que se você ser um assinante do ebdenfoco.com, você vai ter os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo, slides da EBD prontos para serem usados. Assim você terá muito mais tempo para estudar. Então seja assinante do ebdenfoco.com. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui na plataforma do ebdenfoco.com. Apenas se torne assinante do ebdenfoco.com e você terá acesso a todo o conteúdo do ebdenfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais os bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Apocalipse 21, verso 8, diz: Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, nós temos aqui no livro de Apocalipse, mas não é o único texto que fala sobre isso, mas nós temos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, um texto que nos diz que haverá, né, um destino que pela descrição aqui é um destino de sofrimento para aqueles que não crerem em Jesus, para aqueles que não confiarem em Jesus. E ainda o texto diz que esta é a segunda morte. E nós, fazendo uma reflexão bíblica, nós entendemos que a partir do que o texto de Hebreus diz, o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Se o texto bíblico diz que o homem em carne, né, que o homem em corpo está destinado a ele morrer só uma vez e vir depois do juízo, esta segunda morte certamente é a separação eterna de Deus. Resumo da lição: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus, que aliás é um argumento que muitos teólogos, muitos expositores bíblicos usam para afirmar a realidade do sofrimento eterno, porque o termo eterno é usado tanto para o sofrimento quanto para a vida eterna com Deus, num sentido tanto qualitativo quanto no sentido temporal. É tanto um sentido qualitativo no sentido de que ele é real, e quanto ele é temporal no sentido de que há um tempo, ou seja, é também um tempo que as pessoas estarão ali nestas realidades para todo sempre. Aqueles que estarão no sofrimento serão no sofrimento eterno, mas aqueles que estarão
com Cristo estarão com Cristo na eternidade. O texto bíblico desta lição se encontra em Mateus capítulo 25, versos 29 a 34 e 46. Como os irmãos sabem, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você leia o capítulo 25, na verdade os capítulos 24 e 25 de Mateus, muito importante para essa temática. Então vamos para a nossa introdução. Estudamos a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos os argumentos que alguns críticos do cristianismo utilizam para tentar desacreditar a fé. Nesta lição trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos a partir das afirmações bíblicas o destino dos ímpios. Nós já vimos até agora uma série de lições, defendendo a realidade da fé cristã, defendendo seus fundamentos, defendendo os fundamentos bíblicos e também históricos. E hoje nós iremos tratar especificamente da ideia do sofrimento dos ímpios, ainda que, em alguns momentos, óbvio, nós falaremos também do estado dos justos, mas a ideia básica hoje é tratar sobre o sofrimento dos ímpios. Então vamos lá, nosso primeiro tópico, a morte eterna, castigo infindável. A respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou em Mateus 25:46, a respeito do castigo dos ímpios. E ele disse: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós devemos considerar que esse texto de fato seja um texto literal, que Jesus não esteja aqui fazendo uma alegoria nem uma brincadeira, mas que de fato ele esteja falando de um texto, de uma realidade futura, e que esse texto é um texto literal. Ele está afirmando que haverá um lugar aonde as pessoas que não servirem a Cristo serão destinadas na eternidade. Jesus está afirmando isso, e ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então ele está afirmando a realidade deste lugar de sofrimento eterno. Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependerem ou que não se arrependeram de seus pecados, vão enfrentar o tormento eterno. O destino dos incrédulos é somente um: a condenação eterna no inferno. E que é muito importante que a gente junte a esse argumento o texto de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Não se deixe enganar. O lugar destinado à alma dos ímpios e de todos que rejeitaram o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior. Como eu disse agora há pouco, são as consequências de quem viveu no pecado. Porque o texto de Romanos 6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte. E aqui nesse texto está implícito as duas perspectivas, tanto a morte física, que o pecado gera essa mazela, essa desgraça, gera essa finitude no corpo, mas o pecado leva também à morte eterna. Como diria Charles Spurgeon, o pecado é o inferno em um botão de rosas, e o inferno é o pecado já desabrochado, ou seja, um vai levar ao outro. O pecado é o início do inferno, e o inferno é o pecado consolidado, ou seja, um vai levar ao outro. E como diz Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Quem vive no pecado invariavelmente estará sendo conduzido para o inferno. E
A forma de mudar essa rota é se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus. O destino dos ímpios. Jesus não deixou dúvidas ao afirmar a respeito da recompensa e do destino dos crentes fiéis e dos ímpios. Os crentes fiéis ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25 e 34, né? Aqui Jesus está ensinando aos seus discípulos e à sua igreja posteriormente que Deus preparou um lugar de paz. Deus, o próprio Deus, preparou um lugar de descanso para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados e viverem para Cristo. Nós temos na palavra de Deus esta verdade exarada, esta palavra que não é falha, que não vai falhar. O texto é bem claro e é prazeroso lê-lo, é prazeroso ouvi-lo. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há um lugar preparado para os justos. Isso deve nos alegrar, isso deve nos motivar a estarmos mais dispostos, a estarmos mais confiantes, a sermos mais zelosos por amor a Cristo, por gratidão a Cristo, por tudo que Ele fez e tem preparado para nós. Já os ímpios, que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação, ouvirão algo muito diferente, algo que será estarrecedor ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O texto aqui de Mateus e há outros textos que diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar de condenação, de julgamento. Muitas pessoas pensam que o diabo está no inferno reinando, que ele é o rei do inferno. Não. O inferno é um lugar de condenação, é um lugar de separação do que é bom. E Deus fez o inferno para o diabo e para os seus anjos, para os anjos caídos e para o diabo que se rebelou contra Deus. Mas olha só, aqui Jesus já diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês que não ouvirem o evangelho, vocês que não obedecerem a palavra de Deus, vocês que não crerem e não confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vocês irão para o inferno, para o fogo eterno, que é o que foi preparado inicialmente para o diabo e seus anjos. Mas, como diz Apocalipse, todo aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro também irá para o lago de fogo eterno. Cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da Nova Jerusalém. Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar nosso destino. Por isso, seja sábio e faça as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante, né? Essa última parte do texto aqui que o comentarista diz é muito importante, né? Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar nosso destino. Isso é importante para que a gente não olhe para a primeira parte do texto aqui com orgulho. Cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da Nova Jerusalém. Mas se nós tivermos condutas perversas, se nós tivermos uma vida de perversidade, de iniquidade, não adianta o quanto tempo a gente viva numa igreja, numa comunidade evangélica. Ainda seremos lançados no lago de fogo. Olha só, isso é importante. O perverso sofrerá eternamente, mas muitos desses perversos estão dentro das igrejas. Então, como diz aqui o comentarista, nós devemos avaliar as nossas atitudes e escolhas agora, no presente, porque elas irão determinar
porque elas irão dizer se nós estamos confiando em Jesus, se nós estamos vivendo para Cristo, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós cremos de fato em Deus ou não. É as nossas atitudes agora, ou são as nossas atitudes agora. É importante que a gente faça essa reflexão. Deus é justo. O que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu em paz e sem sofrimento. Tal desejo é válido? Sim. A vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo e recebem o perdão dos pecados podem desfrutar. Isso aqui é muito interessante, né? Eu vejo recorrentemente, acho que eu já falei isso numa lição passada aí, porque eu vejo recorrentemente cristãos com essas atitudes, né? Até citei o exemplo de um rapaz que nunca, segundo o que eu pesquisei, nunca frequentou igreja, sempre foi de baladas, envolvido com drogas, até com tráfico, e ele se suicidou. Ele acabou se suicidando. Era um jovem ainda, mas nunca foi um rapaz de igreja, nunca foi de frequentar a igreja, não era de lar cristão. Ele então comete suicídio. E o que é que eu vejo por parte de muitos cristãos? Que Deus dê a ele um bom lugar, que Deus dê descanso para ele. Meu amigo, você não lê Bíblia. Essas pessoas não lê Bíblia. Definitivamente essas pessoas não lê a Bíblia, porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que aqueles que viverem uma vida de perversidade, de iniquidade, de pecado, o lugar deles é o inferno. Isso é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu. Não sou eu. E se nós formos discordar da Bíblia nesse sentido, que é um tema largamente explicado na Bíblia, difundido na Bíblia, se nós formos discordar disso, vamos ter que discordar de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Então é muito importante que a gente veja isso, né? Que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte uma vida no céu em paz e sem sofrimento. É válido? É válido, mas essa não é a realidade. Não é só assim. Se nós não vivermos para Cristo, nós não estaremos na eternidade com Ele. A existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas Ele é justo e dará a cada um a recompensa certa. Salmo 7, de 11 a 13 diz, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Olha só o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, Deus é justo juiz. Deus é justo. Ele está irado contra a humanidade pecadora. Por quê? Porque a humanidade vive em pecado. Então o que é que Deus vai fazer? Se o homem não se arrepender, Deus irá julgá-lo. Deus irá condená-lo. Deus irá mandá-lo para o inferno. Olha só, não é uma questão de crueldade. Pelo contrário, é uma questão de valorização da salvação. Tem que crer. A fé, ela expressa uma realidade que eu acho muito interessante, que é abrir mão de si mesmo e confiar inteiramente em Deus. E as pessoas não querem isso. Mas a fé exige isso. E a salvação exige fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos leva ao arrependimento. Sem fé não haverá arrependimento. Sem arrependimento não haverá perdão do pecado. Se não há perdão de pecado, não há salvação. Então é importante que nós reflitamos sobre isso. O professor reflita com seus alunos. A existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. A existência eterna de salvação está condicionada à fé em Jesus Cristo. Se nós não crermos em Jesus, o que estará reservado para quem não crê em Jesus é o justo juízo de Deus. Segundo tópico, o juízo divino para os ímpios. Deus que nos livra da corrupção. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Já a vida eterna, à luz da Bíblia, é a nova vida.
que os crentes em Jesus passam a ter após a sua conversão genuína. Nós temos aqui a morte eterna e a vida eterna. Como nós vimos o texto de Apocalipse, né? Apocalipse 21, verso 8, que diz que as pessoas que não servirem a Jesus, as pessoas que não confiarem em Deus, que não se arrependerem de seus pecados e confiarem em Jesus, elas sofrerão a segunda morte. E essa segunda morte é definitivamente a separação eterna e permanente de Deus. E há exarados na Bíblia, há na Bíblia largamente explicado, largamente difundido na Bíblia, essas duas ideias. Nós vemos isso desde lá do Velho Testamento, quando Daniel profetiza dizendo que uns ressuscitarão para o gozo eterno e outros ressuscitarão para o desprezo eterno. Essa ideia é difundida no Novo Testamento, quando Jesus diz que há somente dois caminhos, um que conduz à vida e outro que conduz à perdição. E nós vemos uma série de textos bíblicos falando sobre isso, que haverá duas realidades eternas. Uma realidade para quem confia em Jesus e uma realidade para quem rejeita essa confiança em Jesus. A realidade para quem confia em Jesus é a vida eterna com Cristo. É a presença eterna de Deus. Mas já a realidade para aqueles que rejeitaram a Cristo, que preferiram viver na sua iniquidade, é a separação eterna de Deus. Ali não haverá nada da bondade de Deus. Não haverá nada dos prazeres de Deus. Somente o sofrimento. O homem natural é um ser biológico. Entretanto, o novo homem, nascido de Deus, é um ser espiritual, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pedro diz que os que são salvos são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, aqueles que são salvos são novas criaturas. E isso aqui é muito importante. E o professor deve explorar isso com seus alunos. Nós somos uma nova criatura, e aonde está a novidade de vida dessas novas criaturas? É por isso que é importante, as pessoas dizem assim, você não pode dizer quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno. A gente não determina, mas a gente pode apresentar evidências. Eu não determino, você não determina quem vai para o inferno. Isso quem determina é Deus, quem sabe é Deus, mas nós podemos apresentar evidências. Por exemplo, uma das evidências é essa aqui de 2 Coríntios 5,17, aquele que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Ou seja, é muito simples. Se eu sou uma nova criatura, então eu tenho uma nova vida. Cadê essa nova vida? Essa nova vida diz respeito a quê? Como diz o texto aqui, Pedro diz que os que são salvos são participantes da nova natureza, né? Da natureza divina. Uma nova, é algo novo, é uma vida nova. Então nós precisamos ter esta consciência de que o novo nascido, ele tem uma vida nova. O Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo, preparou um lugar especial e uma recompensa para nós, caso permaneçamos fiéis até o fim. Nós devemos permanecer. E a palavra fiel aqui até o fim, a ideia é de permanecer crendo, permanecer dependendo de Deus, permanecer confiante, permanecer entregue a Ele até o final. Então, confie no Senhor, meu irmão. O professor pode explorar isso com seus alunos. Sejam perseverantes, mantenham a fé de vocês em Cristo, porque esta fé será recompensada na eternidade. O sofrimento dos ímpios. O Salmo 1 afirma que os ímpios não subsistirão no juízo. Verso 5. O salmista, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, descreve os pecadores sobre 3 quadros horríveis. Primeiro, são como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. São como a palha, que são lançadas, que são levadas. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Deus estará diante deles e eles diante de Deus, e eles saberão porque estão sendo julgados. Eles saberão.
E terceiro, perecerão eternamente. 3 quadros horríveis para os ímpios. Eles são levados por qualquer vento, porque não tem fundamento, porque não tem substancialidade, porque não está firmado na palavra, não está firmado em Cristo. Eles não podem viver entre os justos, porque a realidade é absolutamente distinta. E por fim, eles estarão na eternidade perecendo no inferno. Estes textos nos mostram que não podemos ter dúvida em relação ao castigo, à recompensa dos ímpios no dia do juízo. A recompensa dos ímpios no dia do juízo será castigo, será juízo. Esta é a recompensa deles. Como crentes, temos que evangelizar e pregar a palavra de Deus, mas não podemos nos esquecer de que a salvação é somente por meio da fé na obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Onde vamos passar a eternidade é uma escolha nossa. Essa é uma realidade que é importante ser dita. Nós temos que pregar porque essa é a responsabilidade nossa. Nós somos chamados, nós somos vocacionados para a pregação do Evangelho. E esse vocacionar para a pregação do Evangelho é para todo cristão. Todo cristão deve pregar o Evangelho. É isso que nós vemos em Marcos, é isso que nós vemos em Mateus, né? Jesus dizendo que este comissionamento é para todo cristão. Todo cristão devemos ser pregadores da palavra de Deus. Não no sentido teológico, mas aqueles que compartilham o Evangelho. Mas nós precisamos entender, e as pessoas também precisam entender, que nós apenas pregamos o Evangelho. Ainda que isso seja de substancial importância, mas precisa haver uma resposta de fé, de confiança na obra realizada pelo Senhor Jesus. Caso contrário, não haverá salvação. A perdição dos ímpios se deve ao fato de que eles fizeram escolhas erradas e decidiram duvidar da palavra de Deus. Algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consistente com o fato de que Deus é amor. Eles, porém, desprezam o fato de que Ele é amor, mas também é juízo. Eu sempre lembro daquela parábola lá que as pessoas contam do jovem que cometeu uns crimes lá na cidade e foi preso. E então o prefeito da cidade foi até ele, né, todo vestido de paletó, com uma Bíblia na mão e com uma carta, né, de perdão para ele dentro daquela Bíblia. E aquele prefeito então era a única pessoa que poderia dar o perdão para aquele jovem. E ele escreve essa carta de perdão, coloca dentro da Bíblia. A expressão do prefeito ali era de parecer mais amoroso, parecer mais afetuoso, né? Por isso ele vai vestido de forma mais simples e com uma Bíblia, né? Porque fala de amor, fala do cuidado de Deus. E ele então chega até aquela prisão e pede para falar com esse rapaz. E quando o carcereiro então apresenta ele para o rapaz o xinga, o rapaz escarnece dele, manda embora. E então não recebe o prefeito que está com sua carta de perdão. Então o prefeito vai embora e ele fica sem a carta de perdão. E no dia ele é julgado e condenado à forca. Então é dado a palavra a ele, para ele dizer as suas últimas palavras antes da morte. E as últimas palavras dele, ele diz o seguinte: olha, eu quero dizer especialmente para os jovens que eu estou morrendo hoje, não é pelo crime ou pelo pecado que eu cometi, mas é pelo perdão que eu rejeitei. Eu não quis aceitar o perdão. O perdão exigia que eu me humilhasse. O perdão exigia que eu admitisse que eu não tenho condição de me livrar. Mas eu fui arrogante demais, eu fui vaidoso demais e rejeitei o perdão. E por isso é justa a minha condenação. Então, essa parábola ela fala muito da realidade das pessoas. As pessoas cometem pecados, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, mas Cristo nos oferece o perdão. Deus nos oferece o perdão através de Cristo Jesus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas se nós, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, rejeitar esse perdão, não há outra alternativa. Nós precisamos entender isso. E o professor precisa explorar isso com seus alunos, que a alternativa para a nossa salvação é arrependimento e perdão, é confissão, é confiar em Jesus. Fora disso, só há o justo juízo de Deus.
No Antigo Testamento, a ideia de que toda alma que pecar, essa morrerá, é bem evidente, Ezequiel 18:20. Logo, a decisão de pecar é tão somente do homem, e a recompensa pelo seu erro é tão somente de Deus, porque é Deus quem julga, é Deus quem dá essa recompensa. Quando Caim matou Abel e ele ficou ali zangado, Deus diz para ele: por que você matou seu irmão? E ele, sem resposta, Deus então continua e diz para ele: por que você ficou tão irado com seu irmão? Por que você ficou tão irado? Você não sabe que se você proceder bem, você também será aceito? Mas se você não procede bem, o pecado está à sua porta e você deve dominar sobre ele. O que Deus está dizendo para Caim ali? Olha, se você não abrir mão do seu ego, da sua vaidade, eles vão dominar você, porque eles estão aí dentro de você. Se você não se humilhar diante de Deus, se você não buscar a face do Senhor, o seu ego, a sua vaidade vai dominar você e vai levar você para os lugares mais horríveis possíveis. A punição divina é uma penalidade divina e nos escritos de Paulo é a consequência do pecado, né? Já até citei esse texto. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por mais que nesse texto nós temos o início, o salário do pecado é morte, que é algo muito pesado, muito duro, nós temos o final do verso que diz: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ou seja, a salvação em Cristo Jesus é a vida eterna. A nossa fé em Jesus nos traz vida eterna. Essa expressão rabínica significa do salário do pecado, né? A expressão rabínica, o salário do pecado é a morte, significa perdição eterna, separação eterna. Deve ser compreendida juntamente com as passagens nas quais Jesus fala sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, como eu falei lá no início, né? Assim como o castigo eterno, que é colocado em contraste com a vida eterna. A condenação, o inferno, melhor dizendo, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas todo aquele que não foi encontrado no livro da vida será mandado para lá. E estes não foram encontrados no livro da vida porque viveram para o pecado e morreram, porque o salário do pecado é a morte. O estado final do ímpio é descrito como morte, punição e perdição. Do ponto de vista da Bíblia, a morte eterna é algo que deve ser vista com temor e horror, mas é com toda certeza, com toda absoluta certeza. As expressões bíblicas, né, relacionadas à morte eterna são de tormento, de tristeza, de uma extrema, de coisa horrível, né? Me falta até a expressão mais contundente aqui, mas nós precisamos olhar para esta verdade bíblica, né, sobre a morte eterna com horror, realmente com horror, porque será uma realidade difícil, será uma realidade de tristeza, de tormento profundo que eu particularmente não consigo expressar. Então, o estado final do ímpio é descrito como morte, punição e perdição. Do ponto de vista bíblico, a morte eterna é algo que deve ser vista com temor e horror. De fato, com temor e horror. Nós devemos ter muita, mas muita cautela quando nós pensamos sobre essa questão da morte eterna. E nós devemos estar sempre vigilantes e confiantes no Senhor para não vivermos para o pecado e sermos recompensados por ele com a morte. Em relação à morte eterna, é importante lembrar de que o lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar, não um estado. Existem muitas pessoas que defendem essa ideia do estado, né? De que não há necessidade de um lugar de fogo, né? Ainda que a Bíblia não é tão clara ao afirmar quanto a esse fogo, ainda que exista muitas expressões, né, lago de fogo, e muitos vão dizer que é uma expressão idiomática, é uma hiperbolia, né, uma figura. Alguns dizem até que a ideia do fogo no inferno está muito mais relacionada com o desespero que as pessoas enfrentarão do que com um fogo de verdade. O fato é que nós não temos como assim provar de fato, né? Porque os textos, quando falam de lago de fogo, é sempre dentro de um contexto que é mais
difícil de entender, mas uma realidade que a Bíblia deixa bem clara é que o estado de quem estará separado de Deus é de um sofrimento incalculável, seja por fogo, por frio, por dor, por atormentação psicológica, não sei, mas a descrição bíblica é de algo que não tem prescrito, não tem precedente nenhum na história da humanidade. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental, nas Escrituras Sagradas nas Escrituras Sagradas essa verdade é indicada pelas palavras Hades e Gehenna, né? Lugar de tormento. Esse é um argumento muito válido do comentarista. E os teólogos assembleianos e muitos teólogos, bons teólogos também, né, os teólogos mais conservadores, vão defender isso a partir desse princípio. Se o céu é um lugar, o inferno também é um lugar. É geográfico, não é apenas um estado de consciência. A condição de miséria indescritível é indicada pelos termos usados para relatar o sofrimento. Mateus 25:41, fogo eterno. Marcos 9:44, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Apocalipse 21:8, lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 9:2, o poço do abismo. Mateus 8:12, um lugar de choro e ranger de dentes. E Lucas 3:17, fogo inextinguível. Isso tudo, né? Ainda que alguém possa dizer assim, não é um lugar geográfico, não é um lugar, é um estado. Ainda assim será um estado de profundo tormento, um estado horrível que as palavras humanas não são capazes de definir. Mas eu gosto de pensar que a Bíblia está dizendo sobre um lugar. Fornalha acesa, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Apocalipse 14:11. Essas expressões foram ditas pelo próprio Cristo, que revelou tudo o que precisamos saber a respeito deste lugar de retribuição, né? Como eu disse, ainda que alguém argumente que isso não seja um lugar geográfico, seja um estado, será um estado de profunda calamidade, de profundo desespero. Mas eu particularmente gosto de pensar na ideia de que seja, assim como o céu é um lugar, o inferno também será um lugar. Conclusão. Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Quem ouve e obedece a minha palavra e está seguro, é confiante, entregue a Deus, terá a vida eterna, sem dúvida nenhuma. Este versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e seu plano salvífico, onde você vai passar a eternidade. Então, muito bem, fica essa reflexão muito importante para a lição de hoje e nós estamos chegando ao final de mais um comentário, só lembrando que se você usa os slides produzidos pelo ebdinfoco.com na sua classe, tire uma foto da sua ministração e mande para nós, para os nossos registros. Para mais informações, entre em contato conosco, ebdinfoco.com e o WhatsApp 94984092869. E lembrando também do conteúdo da assinatura, né, do EBD em Foco, slides de adultos, slides de jovens e mais os bônus. É isso aí, na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Então acesse www.ebdinfoco.com e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Chegamos ao final de mais uma aula, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.